Boa noite. Boa noite, que é o Jornal do Mundo Expressão. No vídeo anterior, na sociologia da análise sobre o Homo ocidental, nós tínhamos analisado sobre a estrutura da base neurológica e o processo biopsicossocial do indivíduo inserido dentro de um contexto sobre a felicidade, aonde a organização social e as instituições faria a parte, onde analisamos também que a base seria a família do Homo ocidental, numa constância flutuante de espírito dentro de si da matéria, que poderia levá-lo a ele ter emoções melhores, satisfeito dentro de uma estrutura neurológica perfeita, com todos os fatores funcionais. Esse foi a análise do vídeo anterior, dentro de uma visão sociológica ocidental. Mas hoje nós vamos dar uma observação, como seria então a análise sociológica do homem oriental. Vamos analisar alguns aspectos então. Vamos partir então de premissas básicas. Primeiro, todo o pensamento ocidental, na sua história, antropologicamente falando, o homem ocidental foi vanguardista. Ele foi o primeiro a lidar com o objeto, transformando a realidade geográfica nas suas descobertas, mexendo no meio da natureza, fez obrigá-lo historicamente a ele estar sempre ligado no mundo da matéria. Isso fez uma fragmentação dentro de si, uma divisão. Ele chegou a um determinado estágio da socialização, depois de composta, ele começou a observar o ambiente de forma dividida e fragmentada. Essa forma de observar, houve um distanciamento do homem ocidental em relação à natureza. Ele rompeu, ele não vê a natureza como parte integrante dele no seu processo histórico antropológico. Ele vê a natureza como fora de si. Ele trouxe para si dentro essa questão individual e rompeu totalmente com as relações de natureza que caracterizam-se como uno. E o homem oriental, ele tem um outro processo na sua formação histórica, ele é o verso. Ele enxerga a realidade de forma dialética, totalmente oposta, totalmente ambígua, mas ele vê na sua história de formação antropológica e sociológica, a parte sua neurológica, o seu estruturamento emocional já está integrado em si, porque a sua percepção mental não vê essa separação entre ele e a natureza. Ele está inserido já automaticamente que ele, como indivíduo, dentro de suas bases estruturais familiares, já é inserido dentro de um conjunto dentro de si, junto com o outro. Então o grau de felicidade, de intensidade dele aumenta, suas flutuações emocionais é enxergada diferenciada. O olhar dele, quando ele enxerga o outro, é como se fosse parte integrante dele. Quando ele vê uma árvore, é como se fosse parte integrante dele, como se ele vê o indivíduo como se fosse parte integrante. Então ele tem um pensamento totalmente no universo unificado. E o ocidental vê de uma forma diferente, o mundo dentro de uma divisão histórica. Essa foi uma relação dialética. Onde começou esse processo? Começou na base da filosofia aristotélica platônica, que gerenciou toda a formação do processo do pensamento do homem ocidental, que levou para as instituições, das suas organizações e formou essa neurologia psicossocial, sempre vendo a divisão, nunca vendo a integração. Então a dificuldade que o homem tem ocidental de chegar à totalidade, ele só vê a divisão, ele não vê a totalidade, o conjunto. O homem oriental, na sua base de formação, ele está vendo o conjunto. Então os países orientais, eles têm mais propensão em ser absorvido pela felicidade interna, não computando as diferenças materiais, no aspecto emocional e psicológico, na sua percepção do ambiente, altera significativamente a sua neurologia anatômica, todo o seu processo interno de encarar o mundo. Então, ele leva essas questões para a arte, para a música, para a beleza, para uma série de fatores, de detalhes que compõem a cultura oriental, que é totalmente diferenciada. Não existe assim a melhor cultura, existe o processo histórico de cada cultura. Então, tecnicamente, neurologicamente, falando de uma sociologia, diríamos que o homem oriental está muito mais propenso a ter uma concepção de felicidade interna, ou até falar muito mais que ela, do que o homem ocidental, que está historicamente inserido, e foi historicamente inserido, automaticamente no mundo da matéria. Ele foi obrigado historicamente a lidar com o objeto.
Então ele rompeu com a natureza. Ele começou a se enxergar somente como indivíduo. Ao formar a civilização, ele teve que formar as instituições, formar o Estado, formar a organização estrutural da sociedade, os fundamentos dela. Então não deu tempo. Então tudo que foi feito dentro dele foi feito dividido e fragmentado. O homem ocidental ele nunca viu o ser humano na atualidade, mas em parte. Toda vez o olhar. E o homem oriental ele vê totalmente no verso. Quer dizer, o homem está inserido no universo. Então quando você vai passear para os países orientais, as primeiras impressões do ocidental e do oriental se chocam numa relação dialética mútua, porque quando o oriental está observando certas coisas, ele está observando sempre a unidade unificada do universo. O ocidental sempre vai enxergar o homem no indivíduo. Quando você leva isso no dia a dia das relações sociais e econômicas, a forma do homem ocidental se relacionar entre ele e a percepção do ambiente e as pessoas se alteram. Altera porque ele está sempre enxergando no diferenciador. E o homem oriental. Aí você me pergunta, mas as relações sociais são complexas? Eu diria que tem as mesmas dificuldades como tem o mundo ocidental. Mas a forma de observar e perceber o objeto e a matéria na sua neurologia, por questões antropológicas, históricas, psicossocial, é completamente diferente o olhar. E a percepção do ambiente e a percepção sentimental. Quando se depara com uma mulher oriental, por exemplo, ela tem capacidade de perceber totalmente a sua unificação, se você é uma pessoa unificada ou não. Se você está rompido com certos valores e questão ou não. E o homem ocidental tem capacidade rápida de observar o oriental, da qual ele até em certos sentidos se julga e se pressupõe que o homem oriental nunca se preocupou muito com a matéria. Tanto é que as literaturas e uma série de coisas do mundo oriental foi sempre um incerto, tratado com uma certa relevância, porque o homem era enxergado sempre do ponto de vista do observador, da análise do ambiente, das coisas, nunca com uma literatura de utilidade. Não colocava nem os personagens como utilidade. Agora, devido a um longo processo de civilização, de organização e até de um pouco de infelicidade nas relações, o homem ocidental está dando uma pequena observação mais no modo de vida do homem oriental. Superior ao oriental? Até certo estágio, ele estava se impondo mais na situação de forma material, técnica, até científica, ele se pressupunha sempre um pouco melhor. Eles sempre desprezaram essa forma de ser oriental, de observar o homem, a natureza e seu meio. E agora o mundo vem mostrar que a maneira do oriental, que não é melhor do que a maneira ocidental, mas um processo histórico, tem uma maneira boa e até maravilhosa que o ocidental deseja aprender muito mais que o oriental agora. Pode ver os fenômenos hoje das academias de yogas, as academias de livros que falam sobre meditação, as academias que falam sobre observação, tranquilidade, relaxamento antes do trabalho. Tudo isso é uma aprendizagem com o ocidental em que o homem oriental já vem praticando há várias décadas e décadas. Agora que o homem ocidental está começando a dar os seus primeiros vislumbres em relação à totalidade da integração com a natureza. Então, se o homem ocidental avançou cientificamente, historicamente na matéria, ele deixou a desejar no aspecto espiritual. O homem oriental sempre na sua história de vida sempre achou que o meio ambiente era muito mais importante do que essa busca desenfreada pela matéria. Então ele não alterou-se a percepção dele, mas historicamente agora eles começam um processo que dá uma nova visão, a mesma visão do homem ocidental, quer dizer, o uno e o verso. Ambos, numa relação dialética ambígua, as suas instituições farão diferença. As instituições sociais ocidentais fizeram diferença nesse processo. Agora chegou o momento do homem oriental sair um pouco dessa visão e pegar a visão ocidental, e a visão ocidental pegar a visão do oriental. O oriental agora vai caminhar no sentido de buscar na matéria, mas não esse sofrimento exagerado. Diria que tecnicamente, teoricamente, o homem oriental é mais feliz, ele tem menos conflitos. Então ele é mais feliz, então? Ele tem um percentual de facilidade melhor de absorver os impactos das frustrações,
os impactos das grandes dificuldades da vida, de como encarar uma série de fatores de ordem sexual, de ordem material e até as intemperências da vida de uma forma até mais, aí eu diria ocidental, mas ele é um homem contemplativo. Ah, mas ele é um homem Y. Não, ele é um homem do produto histórico, sociológico, cultural, do seu meio antropológico, que fez ele ter esse vislumbre de diferenciamento. Isso não o torna melhor nem pior. Ambos caminharam historicamente. Alguém tinha que fazer, abrir o caminho para uma série de fatores. Houve sequelas? Houve. Diria que hoje o homem ocidental sofre mais um pouco, dado que ele foi criado no utilitarismo, a sua ciência é utilitária, a sua sociologia é utilitária, tudo nele é utilitário, então dado que quando ele se sente totalmente sozinho, desamparado pelo fato quando ele não tem matéria, então ele não tem onde se apoiar. Os valores do homem oriental, ele não tendo matéria, ele já tem os valores dele, da percepção do ambiente, altera, as relações humanas estão alteradas, uma série de fatores. Então a matéria tem significado para ele, mas não um significado tão aprofundado, enraizado, dividido como o homem ocidental. O homem ocidental não tem matéria colhida no seu íntimo para ele, então ele enxerga o mundo sempre fora de si. A felicidade do homem ocidental sempre será buscando fora de si. Do homem oriental, a primeira busca começa por dentro. Ele já vem polido por dentro. As questões materiais e uma série de coisas são complementação da vida dele. Esse é um dado que a sociologia ocidental já observou, que a sua neurologia tem esse aspecto. Então o olhar dos dois são olhares que serão diferenciados em todas as áreas. Qual área? Será diferenciado na área psicológica, será diferenciado nas relações sociais, na questão familiar, na questão sexual, na intemperância, na tolerância, numa série de valores que um homem oriental. Pode ver que até a sua musicalidade, quando você pega a música ocidental e a música oriental, você já vê uma diferença enorme no ambiente oriental quando você entra. Existe o sentimento de paz, de flutuação permanente, de integração. Você visita a casa de oriental, ele tem um determinado respeito pela natureza que ele deixa até o sapato para fora. Ele é capaz de observar o nascimento de uma flor, ele é capaz de observar um pôr do sol. Tem vários fatores com ele observa essa percepção. A percepção do homem ocidental é totalmente matéria. A matéria. Então esse pensamento da matéria, embora se olhando pelo ponto de vista, traz benefícios maravilhosos. O problema é que a felicidade está encedrada dentro de si. Então eu diria que o homem oriental ele usufrui de alguns benefícios. Agora você vai falar, mas o homem oriental ele está ocidentalizando por quê? Não, ele começa então num processo que ele tem que sair um pouquinho desse processo da contemplação excessiva interna e começar a ver a realidade material de forma diferenciada, dar um aspecto, uma tonalidade maior como o homem ocidental dá em relação ao que está fragmentado, ao que está dividido. A China está nesse caminho? A China goza de excelentes vantagens desse detalhe agora, porque a China agora começou a entrar num processo totalmente ocidental. Diria que agora ela começou a ver o homem numa utilidade totalmente do objeto de a todo vapor. Ela sai de um processo cultural e começa a entrar numa outra visão cultural completamente diferente. Tanto é as amostras, os dados estão dando que os países asiáticos estão começando a... E dada essa tranquilidade, uma série de fatores históricos, de colhimento dessa harmonia, eles estão saindo melhores nos negócios, estão saindo melhores na visão de... nas concepções de ponto de vista comercial, no ponto de vista da ciência, da medicina, de uma série de fatores. Eles praticam a arte milenar, até da medicina, muito antes dessa medicina ocidental estar de pé. Eles já sabiam já uma série de fatores da órbita terrestre da natureza que faz parte integrante da natureza. Eu diria que o homem ocidental não chegou ao nível espiritual do homem oriental, mas não significa dizer que o homem oriental é melhor do que o homem ocidental. São um processo histórico, antropológico, diferenciado de ambos, tanto na área filosófica como na área antropológica e na questão geográfica do espaço e tempo que foram colocados em determinados ambientes. Então essa ambientação diferenciada da natureza fizeram deles povos diferentes na forma de encarar o mundo. Nós não estamos entrando nem no caráter religioso aqui, certo?
Nós não entramos nem no caráter budista. Só poderia brotar grandes religiões pacificadoras do mundo em solo estritamente oriental. O oriental sempre produziu religiões pacificadoras, humanistas, em todas as áreas. Isso significa que as religiões orientais são piores. Né? São religiões mais humanizadas, a integração do homem, pelo menos um aspecto espiritual, filosófico, que harmoniza o indivíduo sempre do seu meio com a natureza. O ocidental quer harmonizar o homem de toda maneira na matéria. Essa é a grande dificuldade do homem ocidental. Ele está constantemente. Se ele não tem a matéria, Se ele não tem a matéria, para ele está desorganizado. Ele está totalmente fora do contexto. Isso vai nos fundamentos neurológicos, psicossocial dele. Ele não sente parte integrante do mundo. Ele é um ser humano que não sente parte integrante do mundo. Ele não tem aquilo que dá a sustentação psicossociológica para ele, que é os bens materiais. Esta é a corrida atrás do objeto do oriental, fica na frente, do ocidental fica na frente, porque essa é a busca dele, é desenfreada. Ele corre atrás mesmo de todas as formas. E é uma coisa que o oriental fica olhando às vezes da forma excessiva, como o ocidental vê essa realidade. Por isso que são os povos diferentes. Se você vê um ocidental conversando com o oriental, eles vão ter sempre problema na área espirituosa. Dado que a cortesia do oriental é mais respeitosa internamente, eles quase não entram muito em choque, porque ele é mais reservado, mais discreto, mais cortês, não tem essa volumosidade que o ocidental tem de querer já transformar tudo com esse espírito utilitário. Ele observa com muita atenção tudo, os fatores, a órbita, se tudo está integrado. Tanto o processo industrializado que está operando hoje no mundo oriental é baseado entre a integração da indústria com a natureza, o meio ambiente, do ambiente sustentável. Eles estão dando mostras cada vez mais que eles entendem da natureza muito mais do que o homem ocidental, que agora está despertando mais para essa realidade, que a felicidade é baseada nos valores internos, está tentando mudar a sociologia, tentando mudar a sua forma de ver a realidade. considerações finais? As minhas considerações finais, como outro vídeo nós falamos sobre a sociologia como a ciência médica ocidental, então nós vamos dar hoje um recado a respeito que o mundo oriental ela diverge, não porque ela quer divergir, mas tem alguns aspectos, né, que são mostrados naquele vídeo que já é uma parte integrante por natureza do berço do oriental. O que faz com que o homem ocidental também veja ele como espécie diferente quando vai cumprimentar, ou que vai conversar, que são pessoas que deveriam estar numa relação menos ambígua e menos oposta dialeticamente. Mas o futuro, a história vai unificá-lo. Ver que ambos têm pontos de vista que servem para ambos. Esse é o recado do Jornal Mundo de Expressão, para terminar, em relação à observação. Não esquecendo que as instituições e a organização influem decisivamente no indivíduo. É isso, o homem tão oriental ele pode ser mais feliz que o ocidental. E está com as premissas básicas mais fundamentadas que o homem ocidental. Tá bom, muito obrigado, Norton. Obrigado e boa noite. E like aí, se gostarem do vídeo, dá um curtir aí. Obrigado.